Começa agora, na UEM FM, Conecte Inova, projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá. Aqui você recebe informações para combinar empreendedorismo e inovação e obter resultados incríveis. O projeto conta com a participação de acadêmicos, pesquisadores, empresários e convidados. O Conecte Inova é coordenado pela professora doutora Keila de Souza Silva, do Centro de Tecnologia da UEM. No ar, Conecte Inova. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com Conecte Inova, conectando inovação e empreendedorismo a você. E hoje nós temos como convidado especial Leandro Dias Lourenço. Ele que é CEO da LD Consultoria, mestre em sustentabilidade e consultor em criatividade, e foi líder do World Creativity Day aqui em Maringá em 2023. Sim, meus senhores, esse ano que foi um sucesso o evento. E está aqui conosco para falar sobre criatividade e inovação e empreendedorismo e tudo junto e misturado. Vamos conversar aqui com o Leandro para descobrir o que isso se mistura. Muito obrigada, Leandro, por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Keila, é sempre um prazer estar falando, divulgando, comentando a respeito da criatividade, da inovação e do empreendedorismo. Leandro, conte para nós um pouquinho o que é a LD Consultoria, o que ela significa, o que ela vende. Legal, Keila, bacana você comentar sobre isso. O Grupo LD, nós trabalhamos muito o ser humano. Nós não trabalhamos tanto com a tecnologia, como muita gente hoje em dia voga com relação à inovação. Mas a inovação por trás antes da tecnologia, que é quem desenvolve a tecnologia, ou seja, as pessoas. Então nós trabalhamos com treinamentos, com desenvolvimentos de pessoas, fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais criativas para aí sim gerar inovação nos seus locais de trabalho ou na sua vida pessoal, inovando e empreendendo constantemente. Além disso, mais recentemente, a partir de 2022, nós começamos a desenvolver também esse trabalho de criatividade para o público 50+. Por quê? O mercado de trabalho vem demonstrando que cada vez pessoas com 50 anos ou mais estão ativas ainda no mercado de trabalho. Então, por que não estimular essas pessoas a se permanecerem e desenvolverem, muitas vezes, projetos novos para suas vidas e para as empresas que fizeram parte da sua vida durante um longo período de tempo. Olha que bacana, que olhar diferente que o Leandro está trazendo aqui para nós. Inovação, mas não na máquina, não no software, não no produto tecnológico, no produto químico inovador. Inovação antes disso, nas pessoas. Essencial, Leandro, essencial falar sobre pessoas, porque inovação também é sobre pessoas e principalmente sobre pessoas. Então conte aqui para nós como que foi isso, essa virada de chave para empreender. Você é filho de empreendedor e como que foi esse negócio para empreender em criatividade? Criatividade parece algo tão abstrato, ganhar dinheiro com isso. Conte aqui para os nossos ouvintes. Não sou filho de empreendedores. Meu pai foi funcionário de empresas durante muitos anos. Minha mãe funcionária pública durante a vida toda, até se aposentar. E eu, professor universitário, até os últimos anos, antes de empreender. Na verdade, o start veio quando eu estava fazendo mestrado em sustentabilidade. E o tema da minha dissertação foi sobre cidades inteligentes. E quando a gente pesquisa sobre cidades inteligentes, uma grande linha de pensamento, ela aborda muito a tecnologia, a IA, né? A inteligência artificial, que está ganhando cada dia mais mercado, aí que a gente vê todos os dias empresas novas surgindo nesse meio. Só que ao mesmo tempo, como professor universitário, eu estava percebendo o seguinte: a tecnologia está evoluindo tão rápido, mas nós que estamos por trás dela ainda estamos engatinhando, principalmente na forma de pensar. Por quê? Na academia a gente percebe muito que os alunos, principalmente hoje em dia, por ter toda essa tecnologia em volta, fica muito no famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Nós, professores, usamos muito esse termo, né? Que vem da tecnologia também, né? De utilizar ali o teclado para copiar e colar algum elemento, algum artigo, que seja. E aí me vem, então, esse seguinte pensamento: a minha formação base é designer. E normalmente quando se fala em criatividade, associa-se muito ao design. Só que aí eu falava assim:
mas eu não tive aula de criatividade na minha graduação, então por que se considera automaticamente o design como uma pessoa criativa? E aí vem muito do quê? Porque o design toda hora está criando algo novo, está fazendo uma arte nova, está criando uma imagem diferente, algo do gênero, né? E eu falei, caramba, como fazer com que as pessoas de outras áreas também tenham esse senso de poder observar e entender o que está em torno dela, mas para ter um outro olhar. E foi aí então que eu falei e conversei, obviamente, com a minha sócia, que também é minha esposa, Elisângela, que é psicopedagoga. Nós juntamos então as duas áreas de conhecimento que aparentemente são distintas, mas unimos os dois raciocínios e falamos, vamos tentar desenvolver um programa de treinamento onde a gente consiga desenvolver todas essas soft skills que o mercado tanto pede desde 2015, principalmente depois do que o Fórum Econômico Mundial falou. E a criatividade está lá no topo delas, né? Então vem dessa demanda. Bacana, Leandro. Nossa, que interessante. Então, você está falando aqui para os nossos ouvintes que a ideia de empreender começou no mestrado em sustentabilidade. Onde foi que você fez esse mestrado, Leandro? E como que fazer um mestrado pode trazer, por exemplo, uma ideia de empreender? Muitas pessoas pensam que mestrado é para quem quer dar aula. Na verdade, assim, eu fiz um mestrado entre duas instituições de ensino, que foi a UEM e o Instituto Federal do Paraná, do campus Umuarama. As aulas eram em Umuarama, então eu tinha que me deslocar toda semana de Maringá para Umuarama para poder participar desse mestrado. E o que me trouxe esse start foi literalmente o meu professor, que infelizmente durante a pandemia acabou falecendo, que foi ele que deu o start desse pensamento. Por quê? Ele era uma das maiores pessoas da Europa com um pensamento relacionado à cidade inteligente, mais baseada no ser humano. Tanto que quase todos os livros que ele escreveu sobre o tema trabalhava a cidade inteligente a partir do design thinking, que é o modo de pensar do design. Então isso mexeu muito com o meu íntimo. E a partir daí então que foi que me deu a vontade e a garra de ir atrás e buscar cada vez mais informações e fazer com que isso disseminasse nas outras cidades, além de Maringá. Tanto que é bacana que nós já começamos a prestar alguns serviços em outras cidades falando a respeito dessa inovação, começando no setor público, partindo dessa demanda para que eles construam cidade inteligente, pensando primeiramente, apesar que aparentemente parece que está ali incutido que as cidades são feitas por cidadãos, mas não é isso que infelizmente acontece na prática. Ô Leandro, então você já deu vários exemplos aí, mas se você pudesse resumir para quem está ouvindo como é que criatividade se vincula à inovação e empreendedorismo. A pergunta é a seguinte: como que eu posso, investindo em criatividade, ou como que a criatividade pode gerar faturamento, pode dar dinheiro? A McKinsey, recentemente, uma empresa de consultoria mundialmente conhecida, ela diz que as empresas que investem em criatividade têm um faturamento 67% maior do que as demais. E por que isso acontece? Primeiro, um dos grandes incentivos de se pesquisar, estudar e estruturar a criatividade dentro da empresa é gerar o senso crítico. O que é o senso crítico? É você perceber se realmente aquilo que você desenvolve realmente está sendo viável ou não para a população em geral, principalmente. Por quê? Toda empresa produz algo, desenvolve algo para alguém, que é a nossa sociedade como um todo. Então, trabalhar o senso crítico, esse olhar de observar os detalhes para melhorá-lo, faz toda a diferença. Além, lógico, de pensamento rápido para a resolução de problema. Por quê? O mercado hoje em dia ele é muito dinâmico. Então, se você não tiver aquelas pessoas preparadas para resolver problemas rápidos, mas pensando criticamente, não só, novamente volto a frisar, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, copiando o que a minha empresa faz e levando para a sua, isso não vai adiantar muito. Então, a criatividade ela vem com esse olhar de trabalhar principalmente o ser humano no seu eu, a sua inteligência. Assim como disse o Gardner, que ele trabalha a teoria das 9 inteligências, nós utilizamos essa metodologia dentro do nosso modo de trabalho. Você tem que trabalhar as 9 inteligências do ser humano para que você potencialize ele ao máximo. Bastante interessante que você está trazendo aí sobre criatividade, como que ela se relaciona com inovação. Mas para quem está ouvindo, pode pensar assim: isso é legal porque ele fez designer, ou isso é legal para algumas pessoas que são criativas, que pena que eu não sou criativo. Me explica uma coisa, criatividade é de berço?
É personalidade, nasce com a gente, é algo assim, tem pessoas que têm, tem pessoas que nunca vão ter, porque está no DNA, ou é algo que se aprende? Na verdade, a criatividade ela é inata do ser humano. O que acontece é que normalmente nós matamos a nossa criatividade durante o decorrer da nossa vida. Não queiram me massacrar agora o que eu vou falar, mas infelizmente a nossa academia ela é uma produtora de não criativos. Por quê? Porque nós temos dentro da academia uma formação que é do século XIX, né, onde as pessoas ainda sentam de modo igual ao que era no século XIX, século XVIII, uma carteira atrás da outra, onde isso não estimula o pensamento e o senso crítico das pessoas. Então nós temos que quebrar isso, né, esse pensamento, para que todos possam se ver como pessoas criativas. Por quê? A criatividade, como eu disse anteriormente, ela está linkada muito às 9 inteligências. Então, obviamente que você pode ser criativo, por exemplo, na música. Então, se você é criativo na música, vamos estimular isso em você. Se você é criativo na visão espacial, você pode trabalhar, por exemplo, engenheiros e arquitetos têm uma visão espacial muito avançada. Então, por que não trazer esse olhar que eles aprendem também para você? Não é impossível. Da mesma forma que você poderia estar cursando uma faculdade de música, uma faculdade de arquitetura, você pode trazer isso para o seu entendimento. Então é isso que nós trazemos para os nossos treinamentos e para os desenvolvimentos das pessoas que passam pelo Grupo LD, para que elas percebam que elas têm isso incutido nelas, mas que infelizmente a sociedade foi podando isso aos poucos. Além da academia, óbvio, entra o seu trabalho. Porque você entra num trabalho desenvolvendo algo, o que a maioria das pessoas que passam por nós tem muito avançado e que a academia força também, é a lógica matemática. Por quê? Porque está muito linkada automaticamente à tecnologia. Então as pessoas estão muito focadas em lógico-matemática, só que esquece que tem todas as outras 8 inteligências a serem trabalhadas. E é isso que nós despertamos, que você possa desenvolver todas elas, mantendo o melhor possível delas todas. Aí sim você vai ser um ser humano cada vez melhor, cada vez mais criativo, inovador e empreendedor. Leandro, você falou então que a criatividade é nata do ser humano, né? Será que existe outros lugares também que podam, antes da academia, nas escolas, no ensino médio, no ensino fundamental, e aí a gente vai por água abaixo, né, Leandro? Será que a sociedade como um todo não está podando essa criatividade? Ô, Leandro, e fala também, explica aí para os ouvintes também a questão do uso da tecnologia na infância, né? De forma apenas usuário, ou seja, a criança fica ali olhando o YouTube, né? Usando a tecnologia, mas não criando nada. Então, quer dizer, será que nós estamos criando a sociedade como um todo, pessoas não criativas, podando essa criatividade que nasce com o ser humano desde o comecinho, quando a gente não quer deixar essa criança explorar? Pergunta complexa, mas bem interessante de ser abordada. É muito bacana porque eu volto um pouco, lembro, não sou uma pessoa tão nova, mas também não sou tão... Estou com 44 anos hoje de idade. E é interessante porque eu lembro quando eu era criança, os meus pais colocavam os brinquedos assim, era eu e meu irmão, que é 5 anos de diferença, mas a gente brincava muito junto. E eles colocavam os carrinhos pra gente brincar, e a gente desmontava aquilo, depois tentava montar, errava, colocava a roda no lugar errado, tal, o parafuso no lugar errado, mas era uma tentativa de aprendizado, porque não tinha ninguém ali com manual para nós explicando como que aquilo acontecia. E isso, obviamente, depois de estudar, depois de participar de várias ações, compreender um pouco melhor, hoje em dia eu entendo, né, o quanto diferente foi aquele aprendizado que eu tive nesse momento de testar, errar, porque hoje, quando a gente fala das crianças, elas não testam mais. Porque como elas estão com o aplicativo, como elas estão com o celular, ele já vai dar a resposta correta para ela. Não tem como ele pensar, não, eu vou aqui e vou errar aqui, vou tentar novamente. Não, ele já te dá um caminho para você seguir sem testar todas as outras possibilidades. E quando a gente fala da criatividade e da inovação, é muito teste, né? Você tem, por isso que a gente fala muito da prototipação. É teste constantemente. Opa, vou por esse caminho? Não deu certo. Peraí, vou tentar esse outro. Não, mas também não deu certo. Vou unir os 2 erros, vou criar um terceiro, né? E essa visão você só consegue a partir do momento que você realmente
tem essa possibilidade de testar. E o que acontece? Infelizmente, quando você fala da parte acadêmica, nossa, desde a infância até pós-doc, vamos colocar assim, a gente percebe muito essa questão. Por exemplo, você pega a escola, se você só é bom se você tirar A. Né? Aquele aluno que tira B, o Czinho raso ali, né? Que nem tem mais muitas escolas, não tem mais essas notas, né? São os números, mas na minha época eu lembro muito disso, né? Você tirava aquele C-, que é quase o Dzinho ali, você já falava, caramba, né? E ninguém te valoriza. E aí você percebe, mas será que, por exemplo, os professores estão ensinando de modo a fazer com que esse C- realmente entenda o que ele está fazendo? Por quê? Quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de desenvolver as pessoas, uma das questões que nós gostamos muito de trabalhar e que nós percebemos que a maioria das pessoas que passam por nós nem sabe disso, é o modo como ela aprende. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que está com você que aprende auditivamente, ou seja, só com o ouvido, não adianta você passar slide para ela, que ela é visual, ela não vai entender. E não adianta você passar a mão na massa, porque também ela não vai captar. Desculpe, 100%. Então, você tem que entender todas essas questões para que você possa transmitir da melhor forma possível para as pessoas. Por isso que hoje em dia vários estudiosos de educação batem nessa tecla, que cada pessoa aprende de um modo. E realmente você tem que trabalhar com esses 3 estilos de aprendizagem dentro da sala de aula para que você estimule todos e não uma parte apenas. Então, infelizmente, isso que acontece na maioria dos nossos estudos durante toda a nossa vida acadêmica. Excelente, Leandro. Então, olha, a inovação é complexa, né? Mas, na verdade, o que é inovação, né? É isso que você falou, é testar, é se permitir testar. E a criatividade está inteiramente ligada com isso, né? Se você está com medo de errar, você nem cria. Nem cria porque existe a possibilidade de errar, mas existe a possibilidade de acertar. E o erro, o que é o erro? É um motivo para aprender. É uma opção, é uma oportunidade para aprender e melhorar, né? Então, vários exemplos que nós temos aí na área de inovação de criações passam por erros. Empreendedores passam por altos e baixos. E é isso é a vida, né? Essa é a beleza da inovação e a criatividade por trás dela sempre presente. Muito obrigada, Leandro. Foi excelente o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa. Gostei de ouvir, de pensar um pouco sobre cultura da inovação, que é o que você traz, né? Quando nós falamos de que ser humano que nós estamos criando, quem nós estamos preparando para a inovação que está aí, como que nós estamos usando a tecnologia para criar pessoas criativas ou não, né? Então você trouxe vários tópicos aí que renderia aqui uma tarde inteira, uma manhã inteira, uma noite inteira, ficaríamos dias e dias conversando. Foi excelente o nosso bate-papo. Eu que agradeço, Keila. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estamos aí sempre à disposição. Quando quiser falar de criatividade, inovação, empreendedorismo e ser humano, pode chamar o Grupo LD que nós estaremos sempre prontos para compartilhar. Pessoal, muito obrigada pela audiência aqui com Conect Nova. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa inédito, mais um convidado especial e um assunto super interessante para vocês. Você ouviu na UEM-FM Conect Inova, projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá. Aqui você recebe informações para combinar empreendedorismo e inovação e obter resultados incríveis. O projeto conta com a participação de acadêmicos, pesquisadores, empresários e convidados. O Conect Inova é coordenado pela professora doutora Keila de Souza Silva, do Centro de Tecnologia da UEM. Fale conosco pelo e-mail conectinova@uem.br. Siga-nos no Instagram, @conectinova. Conect Inova. Apoio Rádio UEM FM. Em sintonia com a comunidade.